Sabe aquela sensação de entrar em um mundo completamente novo, cheio de magia, aventura e, claro, cercado por personagens que simplesmente não deixam o protagonista em paz? Pois é exatamente esse tipo de experiência que domina a lista de hoje. Histórias onde alguém é arrancado da rotina e jogado em outro universo, ganhando poderes inesperados, responsabilidades absurdas e uma atenção que, convenhamos, muita gente gostaria de receber. Aqui, cada mundo alternativo apresenta suas próprias regras, seus próprios conflitos e aquele charme extra que transforma cada encontro em algo imprevisível. Se você gosta de tramas cheias de fantasia, romance, caos e protagonistas que precisam lidar com mais gente interessada neles do que conseguem administrar, então relaxa aí, porque essa seleção foi feita sob medida para você. Hoje, vamos explorar mundos novos, relações complicadas e aventuras que só esse tipo de história consegue entregar. 1. Farming Life in Another World. A história começa de um jeito simples. Alguém que viveu uma vida cheia de dificuldades finalmente ganha uma segunda chance em um mundo totalmente diferente. Mas ao invés de cair no meio de batalhas épicas ou grandes ameaças, ele decide seguir o caminho mais improvável possível para um Isekai, construir uma vida tranquila, focada em cuidar da própria terra e transformar um pedaço isolado do mundo em um lugar onde vale a pena viver. Só que essa paz toda não dura muito. Conforme as colheitas melhoram e o vilarejo vai ganhando forma, pessoas de diferentes raças começam a aparecer, cada uma com suas necessidades, personalidades marcantes e aquele interesse especial pelo novo morador. E é aí que o clima muda de vez. O que deveria ser apenas um retiro rural vira uma convivência intensa, cheia de encontros inesperados, novas alianças e um círculo cada vez maior de personagens que se aproximam não só pelo talento dele com a terra, mas também pela forma como ele transforma tudo ao redor. A construção da fazenda deixa de ser só sobre produzir alimentos e se torna uma maneira de criar laços, formar uma comunidade e lidar com um grupo que cresce rápido demais, trazendo situações divertidas, românticas e completamente caóticas. É justamente essa mistura entre o sonho de uma vida pacífica e o desafio de administrar um harém que torna essa história tão única dentro do gênero. 2. Gate. Tudo começa quando um portal misterioso se abre no meio de uma grande cidade, ligando o nosso mundo a uma terra cheia de magia, criaturas estranhas e culturas completamente diferentes. O que deveria ser apenas um incidente isolado rapidamente se transforma em um conflito entre duas realidades que nunca deveriam ter se encontrado. Para tentar controlar a situação, um grupo especializado é enviado para o outro lado, não só para responder às ameaças, mas também para entender quem vive ali e como esse novo território funciona. E é justamente durante essa missão que tudo muda. Ao atravessar o portal, eles se deparam com povos que nunca viram tecnologia moderna, além de personagens marcantes que acabam se aproximando cada um por um motivo diferente. A convivência diária, as batalhas inesperadas e até mesmo os choques culturais criam laços que vão muito além de simples alianças de guerra. A presença do protagonista desperta curiosidade, admiração e, em muitos casos, um interesse bem mais pessoal do que ele jamais imaginou. Enquanto tenta equilibrar diplomacia, estratégia e sobrevivência, ele também precisa lidar com a atenção constante de figuras importantes daquele mundo, cada uma trazendo sua própria história, intenções e personalidade. Essa fusão entre dois universos, o militarismo moderno e a fantasia medieval, acaba criando situações únicas, onde política, aventura e relações complexas se misturam. No final, o grande conflito entre mundos se transforma também em um desafio emocional, cheio de momentos intensos, divertidos e imprevisíveis que combinam perfeitamente com o tema do vídeo. 3. Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. A jornada começa de forma brutal. Um estudante comum, sem nenhuma habilidade especial,
é levado para outro mundo junto com sua turma para cumprir uma missão grandiosa. Enquanto todos recebem poderes úteis e caminhos promissores, ele acaba preso ao papel mais fraco possível, sendo desprezado por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Essa fraqueza não seria um problema tão grande se não fosse pela traição que o leva ao fundo de um abismo, onde a única escolha é sobreviver ou morrer. É nesse momento que a história realmente muda de tom. Isolado, ferido e sem esperança, ele é forçado a abandonar qualquer inocência e a se transformar completamente. Sua luta pela vida o empurra para limites inimagináveis, levando-o a evoluir de maneira explosiva e inesperada. No processo, ele acaba despertando a curiosidade e o afeto de personagens poderosas e enigmáticas que cruzam seu caminho. Cada nova companheira chega em circunstâncias marcantes, carregando seus próprios traumas e objetivos, mas encontrando nele alguém que, apesar da frieza adquirida, oferece força e determinação suficientes para segui-lo. O resultado é um grupo que cresce rápido, com uma dinâmica intensa, cheia de contrastes entre romance, lealdade, humor e conflitos internos. A ascensão daquele garoto que antes era ignorado transforma toda a história em uma explosão de ação, fantasia e relações complexas. A combinação entre evolução extrema, momentos sombrios e uma convivência marcada por sentimentos fortes faz dessa trama um dos grandes destaques quando se fala em Isekais com harém. Cada personagem entra na vida dele de um jeito único e juntos formam uma das composições mais marcantes do gênero. 4. How Not to Summon a Demon Lord. A história começa quando um jovem extremamente habilidoso em jogos online é transportado para um mundo que funciona exatamente como o jogo em que ele era considerado imbatível. Mas, ao invés de simplesmente aparecer nesse novo universo, ele é invocado por duas garotas que tentam controlá-lo através de um feitiço complicado. O problema é que esse feitiço se volta contra elas, fazendo com que a situação fique completamente fora do controle desde o primeiro instante. Isso cria um vínculo inesperado, intenso e cheio de momentos constrangedores, que já deixa claro o clima dessa aventura. Nesse novo mundo, ele assume a postura dominante de seu personagem mais poderoso, mesmo enquanto tenta esconder sua insegurança real. A combinação entre força absurda, personalidade intimidante e um comportamento socialmente desajeitado cria situações que aproximam cada vez mais as personagens ao seu redor. A cada novo conflito, surgem figuras marcantes que se interessam não só pelo poder dele, mas também pela forma como ele interfere diretamente em suas vidas. Assim, o grupo vai se formando quase sem que ele perceba, criando uma convivência caótica, divertida e cheia de tensão romântica. Enquanto enfrenta inimigos perigosos, ajuda em conflitos políticos e se envolve em batalhas que só alguém com sua força poderia vencer, ele também precisa lidar com a atenção constante que recebe de todas as direções. O contraste entre seu comportamento interno e a imagem de senhor demoníaco que todos veem só torna tudo mais intenso, misturando fantasia, humor e relacionamentos complicados. É justamente essa combinação única que transforma essa história em um dos grandes destaques quando se fala em Isekais com harém. 5. Tenchimuyo, Waron Geminar. A história começa quando um jovem é misteriosamente levado para um mundo completamente diferente, governado por impérios poderosos, máquinas colossais e tradições milenares. Mesmo sem entender ao certo como chegou ali, ele é lançado no meio de um conflito político enorme e, para sobreviver, precisa usar habilidades incomuns que o tornam rapidamente alguém fora do padrão. Sua força absurda e sua capacidade de pilotar tecnologias avançadas chamam a atenção de todos, especialmente em uma terra onde poucos conseguem dominar esse tipo de poder. Mas o que realmente transforma a vida dele são os encontros que surgem ao longo dessa jornada. Ao se envolver com diferentes facções, ele passa a conviver com mulheres que ocupam posições importantes, seja na nobreza, na academia, na guerra
ou em clãs lendários. Cada uma vê nele algo diferente: talento, mistério, gentileza, poder ou simplesmente o encanto de alguém que não pertence àquele mundo. Essas relações crescem de forma natural, intensas e cheias de momentos que misturam curiosidade, rivalidade e afeto. E logo o protagonista se torna o centro de uma convivência tão movimentada quanto imprevisível. Enquanto enfrenta ameaças que podem mudar o rumo do planeta inteiro, ele também precisa lidar com essa teia de interações que gira ao seu redor, tornando sua nova vida tão desafiadora emocionalmente quanto nas batalhas. Essa fusão entre ação épica, política, fantasia e relações complexas faz dessa história um clássico do gênero, mostrando como um simples estranho pode se tornar o foco de um verdadeiro harém em um mundo onde tudo parece conspirar para isso. 6. Tales of Wedding Rings. A história começa quando um garoto comum é arrastado para outro mundo após seguir a amiga de infância, alguém com quem ele sempre teve um laço especial, mesmo que nunca tivesse coragem de admitir. Ao chegar nesse novo universo, ele descobre que as regras são completamente diferentes e que o destino de povos inteiros depende de forças antigas e rituais sagrados. É justamente em meio a esse turbilhão que ele se vê empurrado para um papel que jamais imaginou assumir. Para despertar um poder capaz de enfrentar uma ameaça devastadora, ele precisa formar vínculos que vão muito além de simples alianças. Cada anel representa não só um título, mas também uma conexão íntima com mulheres que carregam responsabilidades gigantescas em seus respectivos mundos. Cada uma delas traz uma personalidade única, suas próprias dores, expectativas e, aos poucos, desenvolvem sentimentos que se misturam a deveres, promessas e desejos que surgem de maneira natural. Ao assumir esse caminho, o protagonista não só se torna o centro de uma profecia, como também passa a lidar com relacionamentos que crescem em intensidade e profundidade. A mistura de fantasia épica, romance e dever transforma essa jornada em algo muito maior do que apenas derrotar um inimigo. As ligações criadas ao longo do caminho dão vida a um harém que não nasceu de coincidência, mas de destino. E é essa união entre compromisso, escolha e paixão que faz dessa história uma das tramas mais marcantes dentro do universo dos isekais com harém. 7. I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire. A história acompanha um garoto que, após viver uma vida miserável e cheia de decepções, renasce em um novo universo com um único objetivo em mente: se tornar alguém temido, poderoso e completamente egoísta. Determinado a assumir o papel de um verdadeiro vilão, ele decide governar com mão de ferro e aproveitar cada privilégio possível. Mas a ironia é que, mesmo tentando agir como um tirano, suas atitudes acabam sendo interpretadas de forma totalmente diferente. Tudo o que ele faz para parecer cruel é visto como generoso, sábio ou inspirador, transformando sua reputação sem que ele perceba. É justamente essa contradição constante que atrai a atenção de pessoas influentes e, principalmente, de mulheres que veem nele não um monstro, mas um líder excepcional, alguém com carisma, força e visão. Cada uma se aproxima por um motivo: poder, admiração, curiosidade, ou até mesmo por acreditarem que ele é o único capaz de mudar o destino de um império decadente. Assim, o protagonista acaba cercado por figuras marcantes, cada uma com sua própria ambição, seu próprio charme e uma relação que cresce de forma intensa e imprevisível, enquanto ele tenta espalhar o caos. A verdade é que o universo ao redor só enxerga nele um herói improvável. E essa divergência cria momentos cômicos, tensos e cheios de situações que fortalecem ainda mais o grupo à sua volta. Entre guerras espaciais, intrigas políticas e expansões territoriais, ele se torna o centro de um harém que surge naturalmente da influência que exerce sem intenção. O contraste entre suas intenções malignas e a admiração que recebe torna essa história um destaque único dentro dos isekais com harém. 8. In Another World with My Smartphone. A história começa de forma inesperada,
quando um garoto comum perde a vida por um erro absurdo e acaba sendo enviado para um novo mundo como uma espécie de compensação. Para equilibrar as coisas, ele recebe um presente inusitado: permissão para levar o próprio smartphone, completamente funcional e com habilidades especiais adaptadas àquele universo mágico. A partir daí, tudo muda. Combinando suas habilidades do mundo moderno com os poderes que descobre nesse novo lugar, ele rapidamente se torna alguém capaz de resolver problemas que ninguém mais consegue. Mas o que realmente transforma sua jornada é a forma como ele interage com as pessoas ao redor. A cada aventura, ele conhece novas companheiras que se sentem atraídas, não só por sua força e inteligência, mas também por sua gentileza e pela calma com que lida com qualquer situação. Cada uma delas chega por um caminho diferente. Algumas por necessidade, outras por admiração, outras por pura afinidade. E todas acabam se envolvendo emocionalmente, criando laços que crescem de maneira natural e constante. Enquanto explora ruínas antigas, desbloqueia poderes inéditos e interfere diretamente no destino de reinos inteiros, ele também se vê cercado por um grupo cada vez maior de personagens que disputam sua atenção, formando um harém que sintetiza o espírito leve e divertido dessa história. A combinação de comédia, romance, magia e uma tecnologia totalmente fora de lugar torna essa trama um dos exemplos mais clássicos do gênero, mostrando como até o objeto mais simples pode virar o centro de um destino completamente extraordinário. 9. The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World. A história acompanha um homem comum que já passou dos 40, alguém que levava uma vida simples e rotineira, gastando boa parte do tempo fazendo compras online e lidando com as pequenas frustrações do dia a dia. Mas tudo muda quando ele é transportado para outro mundo sem aviso algum. Lá, suas habilidades modernas acabam se traduzindo em algo totalmente diferente. A capacidade de adquirir itens raros, poderosos e absurdamente úteis através de uma espécie de sistema mágico de compras. O que para ele era apenas um hábito cotidiano se torna, nesse novo universo, uma vantagem impossível de ignorar. Com esses recursos, ele começa a ajudar pessoas, resolver conflitos e entregar soluções tão inesperadas que rapidamente se torna alguém especial aos olhos de quem cruza seu caminho. E é justamente essa simplicidade misturada com competência que atrai mulheres de diferentes origens, raças e personalidades. Algumas admiram sua bondade, outras se surpreendem com seu jeito calmo, outras veem nele alguém confiável em meio ao caos daquele mundo. Aos poucos, a vida que deveria ser solitária se transforma em uma convivência intensa, cheia de interações que vão além do esperado. A presença constante dessas companheiras cria uma rotina completamente nova, onde humor, afeto e momentos marcantes surgem a cada encontro. Ele, que nunca se viu como protagonista de nada, acaba no centro de relações profundas e, sem perceber, constrói ao redor de si um harém que cresce de maneira natural e divertida. Essa mistura de maturidade, magia e encontros inesperados transforma a história em uma das mais diferentes dentro do gênero, mostrando que até alguém sem ambição pode se tornar o foco de um mundo inteiro, quando é transportado para o lugar certo. 10. Seirei Gensouki. A história começa com um jovem marcado por perdas profundas e por uma vida dura, alguém que carrega sentimentos de solidão e um passado que nunca conseguiu esquecer. Tudo muda quando, após um acidente trágico, sua consciência desperta dentro do corpo de um garoto órfão em um mundo completamente diferente. Essa fusão de memórias cria um protagonista com duas vidas, duas identidades e uma determinação muito maior do que qualquer um poderia esperar. Mesmo vindo de origens humildes, ele rapidamente demonstra habilidades únicas, inteligência acima da média e uma força interior capaz de surpreender até os mais poderosos daquele reino. Ao se envolver com a aristocracia local, ele acaba chamando a atenção de mulheres importantes, por motivos completamente diferentes. Algumas percebem sua bondade genuína, outras admiram seu talento,
E há também aquelas que simplesmente são conquistadas pela maneira como ele arrisca tudo para proteger quem precisa. Cada encontro cria laços que crescem naturalmente, trazendo complicações emocionais, responsabilidades inesperadas e um círculo de relações que se expande a cada nova aventura. Enquanto descobre a verdade sobre sua origem, enfrenta ameaças mágicas e tenta encontrar um rumo para sua nova vida, ele se vê cercado por figuras femininas que o acompanham não só pelas circunstâncias, mas pelo impacto direto que ele deixa em cada uma delas. O contraste entre seu passado doloroso e as conexões intensas que ele constrói nesse novo mundo torna essa trama um destaque absoluto entre os isekais com harém. É uma história que mistura drama, romance, destino e magia de um jeito que prende do início ao fim. E é isso. Se você curte histórias cheias de mundos alternativos, protagonistas cercados por companhias marcantes e aquela mistura perfeita de ação, fantasia e romance, então já sabe que essa lista trouxe só o melhor do gênero. Agora, antes de sair do vídeo, faz o seguinte: se inscreva no canal para não perder as próximas recomendações e já deixa o like, porque isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como este. E se quiser ver outro tema, comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.